Pronto. Essa crise mundial que está acontecendo no globo Terra faz parte de todo o questionário do verbo da palavra de Deus. Porque se não for assim o complemento da palavra de Deus, existem duas classes. Existe a classe 666, existe a classe 777. Pois anunciar ou revelar a palavra de Deus a todos aqueles que o buscam, o povo vai passar por uma sentença muito importante, 7 anos de paz. 7 anos de paz, né? Por trás disso está o número 666, como nós devemos entender, ou saber, ou nós estamos sabendo. E existem muitas pessoas que se fingem também a não saber. Mas, de todos modos, ou de lado ou de outro, nós temos que saber que a verdade ela não se mistura com a mentira. Bem, a Terra está enfraquecida. Enfraquecida por quê? O que é Terra? Terra, a gente sabe que o Senhor Deus dos Exércitos fez o globo Terra e que o globo Terra está contaminado pelos os dizeres da classe social oposta, que é a classe social que entrega ao socialismo católico na sua insinuação errada contra a insinuação do Deus Altíssimo de todas as coisas. Por quê? Porque o que está acontecendo é que a besta se levantará, ou já se levantou contra as nações, e o povo de Deus está oprimido ao seu derredor. Mas só que existe duas verdades. Existe a verdade verdadeira e existe a verdade da mentira por trás. Que a gente pode entender que os impérios estão se levantando contra o verbo de Deus, contra a sua palavra, contra a sua importância. Nada importa para Deus. Tudo é possível. Agora, se nós entendermos que a Igreja Católica vai se levantar contra as grandes nações, e todas as grandes nações está debaixo dos seus pés, porque o seu reinado é muito forte. Mas existe um reinado que não tem domínio. Existe um reinado que ele é o dominador de todas as coisas, que é o reinado de Deus. Mas acontece que as profecias e as palavras foram ditadas. Aquilo não passará o céu, a terra e o mar, mas que as minhas palavras não hão de passar, nenhuma, porque a palavra de Deus não vai passar. Caros amigos, nós estamos aqui a saber da verdade. E a verdade não pode se misturar com uma outra coisa qualquer. A verdade de Deus, Deus criou o mundo em 6 dias, o 7º descansou. Provavelmente que Deus gosta com que a palavra dele se cumpra, que o número 7 foi o número da criação de Deus. Ao 7º descansou toda a sua obra. É certo que para Deus não existe descanso, porque Ele é um espírito excesso
ele é um espírito excesso, é um espírito que não para. Nem tampouco do outro lado, Satanás com as suas artimanhas. Mas, no acontecimento daqui global, a gente sabe que existe dois domínios, o domínio 7 e o domínio 6. O domínio 6 e o domínio 7. O domínio 7 são as ovelhas de Deus e o domínio 6 são os perdedores de Deus que vão ficar aqui com Satanás aqui na terra. E as pragas do Deus Altíssimo cairá sobre todas as nações, aqueles que não desejam o Deus de Israel. Porque se tudo ficará e tudo é passageiro, nós não precisamos pressa para encontrar com Deus. Não precisamos de maneira alguma. Coisas objetivas, coisas que são de objeto, sim, nós temos que ter cuidado, mas nós não somos fanáticos, porque um dia nós deixaremos tudo isso aí. Mas o importante é nós não crermos na mensagem do 666 para a salvação. Não. Essa mensagem 666 é para a perdição eterna. Aonde ficará aqui todos os mentirosos, os falsos profetas, todos aqueles que narram a palavra de Deus só por montante de milhões e trilhões, coisas que tudo isso um dia vai se acabar, ou milhões ou trilhões, isso aí não tem nenhum significado diante da posição salvadora do número 777, que é a salvação do nosso Deus de Israel. Governo se levantará, nações, e muitos dessas pessoas vão se levantar, mas não quer dizer que seja essas coisas assim. Nós temos que entender que todas as coisas se cumprem. Quando a gente está com Deus, tudo fica mais seguro. Tudo é seguro, tudo é tranquilo. Para que medo? Medo não existe se um dia nós vamos morrer. Ou morrendo ou não morrendo, o medo sempre vai ficar. Ou com medo ou sem medo, a gente não pode ouvir o outro lado do medo, que o medo não importa. O medo é uma espécie de pessoas covardes, pessoas que falsas, pessoas entregadoras e etc. Não faz medo. O medo que faz é você entregar o seu irmão junto aos concílios dos homens. Mas o medo não existe diante da capacidade do homem de Deus. Mas diante de um povo rebelde, o medo e a mentira para eles prevalecem muito. Mas que na realidade isso tudo vai ter um fim. E o fim de tudo é a morte. Nós não levamos indústria, nem comércio. Nós não levamos nada diante da sua presença. Pois Deus é o autor e consumador de nossa fé. A terra está enfraquecida como a gente estava conversando a respeito desse problema. É enfraquecida em tudo. Os homens, todos os materiais da terra, só são feitos para o mal. Só são feitos para matar, para destruir, para roubar. Os materiais de guerras, etc. O povo de Deus que está do outro lado, de um lado ou de outro, a gente pode entender que a terra está enfraquecida. Está enfraquecendo cada vez mais. Até os frutos. Os frutos que a gente está vendo aí. Antigamente todos os frutos era bem, a gente sentia mesmo o sabor do fruto real. Hoje a gente sente o fruto até mesmo porque
um pouco até meio aguado, porque a terra está se enfraquecendo. Por que está se enfraquecendo? Por causa das armas de guerra, por causa do problema de poluição do meio ambiente, e etc. Mas se nós sabemos que a terra está se enfraquecendo, o homem está fraco na sua mentira. Cada vez mais o homem vai se enfraquecendo na sua mentira. Porque Deus não gosta do mentiroso. E como está escrito lá em Apocalipse,